Gente, é o seguinte, a força ou o momento nada mais é do que a integral das tensões ao longo da área da seção transversal. Claro que se a gente pega um elemento infinitesimal, né? E quando a gente faz essa integração, nós vamos conseguir ver aqui que os componentes de momento em torno de Z, a integral de momento em torno de Z, depende do quê? De cada elemento, né, da área de cada elemento, aqui no caso uma área infinitesimal, e da distância que ele tem da superfície neutra, ou seja, aqui a qual ela sofre flexão em relação àquela superfície. Nessa integral, nós temos o momento. E as demais integrais, em relação a outros eixos, por conta da simetria, nós temos que as integrais são iguais a zero. Tanto o nosso análogo ao somatório de forças aqui, né? Pois as forças que estão num sentido se igualam aqui às que estão em outro sentido, e também em torno de momentos, em torno de outros eixos, aqui nesse caso, em torno do eixo Y. Por quê? Porque não há um desbalanceamento, não há um momento resultante em torno de Y. Neste caso de integrar a seção transversal, o que vai surgir somente é o momento em torno, nesse caso aqui, do eixo Z, que é o eixo que está sofrendo flexão, essa flexão causada pelo momento M. Então, tem tensão atuante na flexão em decorrência do momento fletor. É óbvio. E essa questão da FGV faz a seguinte pergunta. Uma viga com face trapezoidal retangular e submetida a uma flexão pura, conforme apresentada na figura a seguir, sabe-se que o trapézio possui bases iguais a 10 decímetros, 6 decímetros e altura 6 decímetros aqui. Agora não me dúvida se é decímetro ou decâmetro, mas vamos lá. A superfície neutra da viga encontra-se a uma distância da superfície inferior em decímetro de... É decímetro mesmo, decâmetro seria maior. Vamos lá. Seção transversal, flexão, linha neutra. Onde a linha neutra está? Numa viga submetida à flexão pura. Ela passa pelo centroide da seção transversal. Então, neste caso, a superfície neutra, ou linha neutra, na seção transversal, passa pelo centroide da figura. O que a gente precisa? Encontrar o centroide dessa figura, que pode ser simplificado se nós fizermos um quadrado e dois triângulos, né? Utilizando a expressão aqui do y barra, que é a posição do centroide da figura. Como que a gente faz isso? Adota um eixo de referência, no qual conhecemos as dimensões, e fazemos a translação de eixo, ou calculamos esse y barra, que vai nos dar qual é a posição em y, na qual corta o meu centroide, meu x barra. Nada mais então do que essa divisão 6 por 6 é o quadrado, vezes 3, que é a posição, a distância desse quadrado em relação à base do eixo x. Mais 2 vezes a área dos triângulos. A área dos triângulos vezes a posição que eles estão em relação à base, o eixo x. Encontramos então o valor de y barra igual a 11 quartos, ou seja, 11 quartos decímetros, né? Está de distância do nosso eixo. O nosso eixo x barra, o eixo do centroide, está a 11 quartos do eixo x. Claro que na unidade aqui, que é um pouco, na verdade é pouco usual na engenharia civil aqui no Brasil, né? Nossa engenharia, embora em outros países o pessoal utiliza algumas outras unidades. Bom, chegamos ao encontro da superfície neutra, entendemos o que na flexão pura a superfície neutra ela passa pelo centroide da figura, quando nós temos somente momento fletor ou flexão pura. Agora precisamos entender qual é a tensão gerada, já que estudamos as deformações, agora é a vez de estudarmos as tensões. Essas tensões valem no regime elástico, ou seja, onde as deformações são proporcionais à tensão, correlacionadas pelo módulo de elasticidade, ou seja, é válida a lei de Hooke. Onde é válida a lei de Hooke, a nossa tensão, então, é dada por menos my
sobre I, onde M é o momento, Y é a posição do ponto analisado com relação ao centroide, ao centro geométrico da figura, dividido pela inércia. O sinal negativo aqui é uma expressão analítica para dizer, olha, quando o momento é positivo, e eu coloco no momento positivo, convencionalmente, tração nas fibras inferiores e compressão nas fibras superiores, meu sistema de eixo, quando está acima do centroide, me dá cotas ou coordenadas y positivas. Só que no momento positivo, elas estão comprimidas. Então esse sinal vem apenas para corrigir isso. Geralmente eu prefiro utilizar, e recomendo que você utilize, a tensão em X, né, ou então em volta de qualquer eixo, né, quando sofre a flexão, MY sobre I, ou seja, a tensão longitudinal causada na seção transversal de uma peça é dada sobre o momento, posição do ponto em que eu quero calcular, dividido pela inércia. O sinal, eu prefiro que a gente faça uma análise do caso em si, cada caso, para não ter esse erro de tensão positiva ou negativa. Mas, se você quiser ser rigoroso, cotas de Y positivo, quando o momento é positivo, nos dão compressão. Por isso esse sinal aqui. Bom, e aí, observando que I e Y máximo dependem somente da geometria da seção transversal, ou seja, da configuração das dimensões da seção transversal, introduziu-se um conceito de resistência ou módulo de resistência à flexão, que é o nosso W. E aí, o W é a inércia sobre o Y máximo. Portanto, nossa tensão máxima pode ser dada pelo quê? Pelo momento dividido pelo módulo de resistência à flexão. Ou seja, as propriedades que dependem somente da seção transversal, inércia e Y máximo aqui, ou seja, a cota máxima de distância em relação ao centroide da figura, foram todas concentradas em um só termo. Um só conceito, módulo de resistência à flexão. E aí a gente consegue escrever que, embora a tensão longitudinal seja dada por MY sobre I, quando eu quero analisar a tensão máxima atuante na peça, eu posso aplicar o quê? Que a tensão máxima nada mais é do que o momento sobre o módulo de resistência à flexão, ou módulo de resistência da seção transversal, que concentra inércia e a cota do ponto mais distante do centroide, tudo em um único termo. Tudo bem? Sugiro que vocês memorizem sempre essa equação que calcula a tensão, embora o sinal seja derivado de uma análise, eu prefiro que seja assim, e que esta configuração aqui fique em segundo plano. Por quê? Porque desde que você entenda que a inércia de uma peça em relação ao centroide, ao eixo que passa pelo seu centroide, ela não vai variar, a não ser que seja em relação a outro eixo, mas a inércia ela essencialmente não varia. O que varia é a cota Y. Então, por exemplo, em seções simétricas fica fácil, porque se eu faço que tensão máxima é M sobre W, eu vou ter tanto tensão em cima quanto embaixo, por exemplo, numa seção retangular, o mesmo módulo. Agora, se eu tenho uma tensão, uma peça, por exemplo, em T, e aí o meu centroide fica, por exemplo, aqui, muitas vezes a inércia ela não vai mudar, a inércia em relação a x continua a mesma. Só que essa distância não necessariamente, e na verdade não vai ser, igual a essa. Então, x1 e x2 serão diferentes. Então, portanto, não dá de se falar em módulo de resistência à flexão, porque aqui só vai estar a maior distância. E se eu quiser saber qual é a maior tração, qual é a maior compressão? Eu tenho que usar distância x1 e x2. Portanto, nessa expressão aqui, na verdade aqui vamos chamar até de y1 e y2, para vocês não confundirem, mas essas distâncias em relação ao centroide não necessariamente são as mesmas. Então, essa equação da esquerda serve para todos os casos. Lembrando aqui que eu trouxe para vocês como depende de inércia e de posição mais distante do centro,
a gente consegue deduzir o módulo de resistência à flexão para seções mais convencionais, né? Para seções convencionais, que é a seção retangular e a seção circular. Aqui na retangular temos πd ao cubo sobre 32 e BH ao quadrado sobre 6 numa seção retangular. Isso ajuda a se memorizar, mas não é essencial. O essencial é tensão na flexão MY sobre I. Revisando aqui, antes de resolvermos umas questões, 3 pontos importantes. Na dedução, a nossa seção transversal plana e permanece plana quando submetida à flexão pura. Muitas vezes, na questão teórica, pode perguntar que essa é uma das essências, é uma das condições para a dedução dessa expressão. Uma questão teórica pode vir isso. Segundo ponto, a linha neutra é a linha da seção onde não tem deformação e, consequentemente, não tem tensão. É uma superfície, na verdade, ou uma linha quando se trata de seção transversal. E na flexão pura, a linha neutra passa pelo centroide da figura. Então, essa nossa linha neutra coincide com a linha do nosso centroide. No caso de flexão pura, somente momento. No caso de flexão composta, nós vamos ver que essa linha neutra ela pode muitas vezes não passar pelo centroide e muitas vezes nem aparecer na seção transversal. Nem existir dentro da seção uma linha neutra. A gente vai ver isso ao longo da aula. Mas agora vamos resolver algumas questões aqui da FCC. Bora lá! Considere a viga simplesmente apoiada na figura, com 8 metros de vão, submetida a um carregamento distribuído de 3,75 kN. Essa viga foi calculada em um perfil metálico retangular vazado, com 90 milímetros de largura, 140 de altura e 10 milímetros de alma em todas as suas faces, o qual resulta no momento de inércia de 1.050 cm3. No dimensionamento da flexão dessa viga, verificou-se que a máxima tensão de tração é em MPa igual a... Gente, nós temos aqui um caso de uma viga biapoiada, onde nós sabemos que o momento máximo no centro da viga é o quê? O nosso famosíssimo QL ao quadrado sobre 8. Tendo o momento máximo, tendo o ponto que o momento é máximo, isso vem da análise estrutural, agora eu passo para o estudo das tensões, que é mais um conteúdo da resistência dos materiais. Eu sei então qual é o momento, agora eu vou calcular as tensões. Aqui é um caso de flexão, então a inércia já foi dada, o momento eu já sei, que é L ao quadrado sobre 8, e eu preciso saber agora, sei que o momento é positivo, então vai ser tração. Na verdade, tração no bordo inferior e compressão no bordo superior, de intensidades iguais, porque nesse caso a seção é simétrica. Então as distâncias em relação ao centroide da peça, tanto para tração quanto para compressão, ou seja, tanto para cima onde vai ser comprimido, quanto para baixo onde vai ser tracionado, o Y máximo é o mesmo. Então a gente consegue resolver a questão, já temos a inércia, o momento máximo conseguimos calcular, perceba que eu já deixo em kN/cm, porque para facilitar a inércia também, que já está em centímetro, e o meu Y máximo, altura sobre 2, 70 milímetros ou 7 centímetros, aplicando na equação, M máximo 300, ou na verdade 3.000, veja que eu vou colocar 100 unidades, porque estão todos em kN/cm, então aqui kN/cm, centímetro e centímetro. Então ficou 20 kN/cm², unidade de tensão. Mas a questão pediu em MPa. Essa transformação é legal de saber. De kN/cm² para MPa, multiplico por 10. De MPa para kN/cm², divido por 10. 200, então, MPa é a tensão máxima de tração. Onde ela ocorre? A seção da viga. Em qual seção? No meio da viga. E na seção transversal, onde ela ocorre? Face bordo inferior. Por quê? Porque nós temos um momento positivo, um momento que traciona o bordo inferior e comprime o bordo superior. Se eu falasse que qual é a maior tensão de compressão, ou a tensão mínima atingida? Menos 200 MPa, porque neste caso os dois estão igualmente distantes do centroide. Como nós não temos compressão associada, compressão ou tração, a gente só tem flexão simples, onde a gente tem M e V,
Aqui não tem força normal, não tem compressão nem tração, então o centroide, a linha neutra, passa pelo centroide no caso de flexão pura, no caso de flexão simples, mais flexão composta, você vai ver que a coisa é um pouco diferente. Próxima questão. FCC. Considere a viga metálica simplesmente apoiada, submetida a uma carga uniformemente distribuída de 2 kN, representada na figura abaixo. Se o módulo de resistência elástico do perfil for 160 centímetros cúbico, cuidado que centímetro cúbico aqui não é momento estático de área, embora os dois sejam dados centímetro cúbico. Aqui ele está falando do nosso querido W, módulo de resistência elástico, ou módulo de resistência à flexão, que nada mais é do que a distância máxima, né, Y máximo sobre inércia. A questão diz o seguinte: a tensão normal máxima de tração decorrente da flexão em MPa é mesma questão, porém agora com um conceito novo. O que na questão antiga a gente usou o quê? My máximo sobre I, para calcular a tensão máxima. Agora a tensão máxima vai ser o quê? M sobre W, ou seja, toda a característica geométrica da peça está concentrada em um só termo, módulo de resistência elástico. Já foi dado pela questão, isso inclusive geralmente é dado pelos ábacos dos perfis fabricados, então a gente tem lá esse dado direto, temos também a inércia, né? Temos também esse módulo de elasticidade, temos o raio de giração, outros elementos, outros termos que já são calculados para os perfis de fabricação contínua. A gente tem o catálogo ali e tem essas propriedades para o projetista fazer o seu projeto. Momento máximo já temos na tela, calculados da mesma forma da questão anterior, que é L ao quadrado sobre 8. E daí, é uma aplicação ainda mais direta, M sobre W, 2,5 kN por centímetro quadrado, ou seja, 25 MPa. Gabarito, letra A. Perfeito? Vamos dar uma vinheta aqui, rodar a vinheta e volta para falar de carregamento excêntrico. Agora a gente vai ver quando a linha neutra não passa pelo centroide da figura.